A minha sogra é viúva há 5 anos, ela sobrevive da pensão que ela recebe do governo. Quando a pensão dela foi aprovada, ela fez um empréstimo para reformar a casa dela. E toda vez que abria algum limite, ela ia lá e fazia empréstimo no cartão dela. Ela não trabalhava, o meu cunhado que morava com ela também não trabalhava. Ela fez tanto empréstimo que ela mal recebia R$ 500 por mês e não dava para nada, porque tinha que pagar aluguel, tinha que comprar as coisas para dentro de casa e ninguém trabalhava. Foi quando meu marido chegou e perguntou se a mãe dele podia vir passar um tempo aqui com a gente até ela dar uma folga nas dívidas dela. E eu perguntei se vinha todo mundo pra cá pra casa, porque na casa da minha sogra morava ela, o meu cunhado que não dava um prego numa barra de sabão, a namorada que passava mais tempo na casa da minha sogra do que na casa dela, e eu falei que esse negócio não ia dar certo, que era melhor cada um ficar no seu canto pra evitar confusão. E ele começou a falar que se fosse a minha mãe eu ia querer ajudar, mas como era a mãe dele eu tava botando um gosto ruim. E pra evitar a discussão dentro de casa eu falei que era pra ele fazer o que ele achasse melhor. Como era ele que trabalhava pra pagar as contas e colocar as coisas pra dentro de casa, eu deixei ele fazer o que ele quisesse. E quando as coisas começassem a apertar pro lado dele, ele não podia se reclamar de nada, porque ele decidiu foi ele. Perguntei como eles iam fazer com os móveis da casa dela, porque minha casa não dava pra colocar as coisas dela. Ele falou que ia ficar pagando o aluguel da casa pra ficar guardando os móveis. E eu falei já que ele ia pagar o aluguel, porque que eles não ficavam morando na casa deles mesmo, e ele falou que era pra cortar a despesa, que só o aluguel não era grande coisa. E eu não conseguia entender essa lógica dele. Mas eu deixei pra lá, fui limpar um quartinho que tinha pra minha sogra se mudar. O meu cunhado, eu não sei como ele ia fazer com ele, porque não tinha outro quarto pra ele dormir. Os únicos móveis que ela trouxe foram os móveis do quarto dela. Quando o caminhão chegou com as coisas do quarto dela, foi aí que começou a confusão. Ela não queria o quarto que eu tinha desocupado pra ela, porque o quarto era pequeno, as coisas dela iam ficar apertadas dentro do quarto, ela mal ia ter lugar pra se mexer, e queria que eu trocasse de quarto com ela. Eu já tava tão estressada com essa situação, esse povo invadindo o meu espaço, mas eu não falei nada, deixei o filho dela resolver esse problema que ele trouxe pra dentro da minha casa. Eu saí até de perto, porque se eu fosse falar alguma coisa, eu ia falar coisa que ia machucar muita gente. Deixei o meu marido lá se resolvendo com ela e fui cuidar das minhas coisas. E por fim, ela resolveu ficar com o quarto que eu reservei pra ela. O meu cunhado ficou na sala, porque no quarto da mãe dele não tinha onde ele dormir. E os dias que se seguiram, a minha vida virou um tormento com esse povo dentro da minha casa. A mulher reclamava de tudo dentro de casa, reclamava do quarto pequeno, reclamava da comida. Eu não podia fazer uma comida que eu quisesse comer, eu tinha que fazer a comida do gosto dela. E quem disse que ela queria comer frango? Comer uma salsicha, comer um ovo, botasse isso na frente dela, era só pra arrumar confusão. E quando ela vinha reclamar de alguma coisa, eu olhava pra ela e falava pra ela ir reclamar pro filho dela e resolver as coisas com ele, que eu não tinha nada a ver com eles dois. E quando meu marido chegava do trabalho, ela ia se reclamar pra ele, falando que eu tava tratando ela mal dentro de casa. A minha casa eu só podia limpar depois do meio-dia, porque o bonito do outro filho ficava dormindo até meio-dia e eu não podia fazer barulho pra não acordar o alecrim dourado. E sem falar do encosto da namorada dele, que era mais folgado do que todo mundo junto. Chegava aqui na minha casa, queria estar mandando em tudo também. Mas a coisa começou a ficar boa mesmo, de verdade, quando o meu cunhado começou a pegar as coisas do meu marido, começou a pegar roupa, começou a pegar perfume. E a mãe dele, que só queria comer carne de primeira, só queria comer comida boa. E quem tinha que comprar era o meu marido. E o negócio começou a pegar pro lado dele, porque o dinheiro que ele tava ganhando não tava dando pra sustentar esse monte de gente. E as contas começaram a aparecer. Era ar-condicionado ligado dia e noite no quarto da sogra. Era o cunhado a noite inteira com a televisão ligada na sala e um ventilador do lado. E ele começou a se reclamar, falar que o dinheiro dele não tava dando pra nada, que não tava dando pra ele tomar nem a cervejinha dele no final de semana. E eu falei pra ele não se reclamar de nada pra mim não, que quem era culpado de tudo isso era ele, que era pra ele aguentar calado, pra ele sustentar a família dele inteira sem falar nada. O pouco que ela ganhava da pensão, ela não ajudava em nada na despesa. Eu não sei o que era que ela tava fazendo com esse dinheiro, porque até o aluguel da casa que tava guardando as coisas dela, quem tava pagando era o meu marido. Eu aguentei essa situação por 3 meses, aguentei ela reclamando de tudo dentro da minha casa, aguentei o meu cunhado folgado. Eu tava servindo de empregada pra ele sem receber um centavo, porque não sobrava dinheiro pra me comprar nada. Até um dia que meu marido chegou do trabalho, eu chamei ele pra conversar e falei que eu tava indo embora, que eu tinha avisado pra ele que não ia dar certo esse negócio dele trazer a família pra morar junto com a gente. Eu não ia mais aguentar esse povo dentro de casa, que então era melhor eu pegar as minhas coisas e ir embora. Falei que eu ia tirar os móveis de dentro de casa, a mãe dele podia trazer os móveis dela e eles podiam morar junto. Que o nosso casamento tinha acabado no dia que ele trouxe a mãe e o irmão dele pra morar dentro da minha casa sem me escutar, porque eu tinha falado que não ia dar certo e mesmo assim ele decidiu trazer a mãe dele. Eu já tinha alugado uma casa, fiz só pegar as minhas coisas e fui morar sozinha, tranquila.